Mais uma vez, programa Vida e Saúde no ar. Vem aqui comigo, pode ficar à vontade. Eu não sei se você está assistindo o programa enquanto prepara o seu almoço, enquanto está esperando para ser atendido numa consulta. Mas o importante é você pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E aqui no programa a gente sempre apresenta uma proposta, uma receita saudável e conversa de boa qualidade para você pensar sobre o assunto. Antes de apresentar quem está aqui com a gente hoje e até mesmo a receita, eu quero convidar você para refletir na palavra de Deus junto comigo. Tem um verso lá em Hebreus 4:16 que diz o seguinte: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, a gente vai receber misericórdia e vai encontrar graça sempre que precisarmos de ajuda. Que essa promessa seja uma verdade na sua vida hoje, que você busque na fonte certa poder para que o seu dia seja maravilhoso, não menos que isso. E o programa está começando, hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa, deliciosa, focaccia de cebola com alecrim. E hoje eu não vou para a cozinha, hoje eu vou só me deliciar e vou aprender junto com você. Porque quem vai ensinar a gente é ele, que já esteve aqui no Vida e Saúde, Thiago Betim. Tudo bem, Thiago? Tudo jóia. Tô empolgada para a receita de hoje. Eu também. O Thiago veio junto com a Lindsay, que são os dois lá da Bendito Seja Pães, uma empresa que começou bem pequenininha, mas nasceu com muita paixão e tá crescendo, né, Lindsay? Graças a Deus, com muito trabalho e que muito amor. que o Bendito Seja Pães oferece? Olha, nós temos os pães de fermentação natural, né, que é a nossa linha principal. E todos os pães são feitos com muito amor, todas as receitas são desenvolvidas com muito carinho, para que realmente nas mesas cheguem coisas diferentes e saudáveis. Ah, e você falou na mesa, agora eu quero mostrar a nossa mesa aí. A nossa mesa que você já viu aqui, vários pães. O pão que a gente deixa aqui no balcão, que a gente troca cada vez que vem gravar, vem lá da Bendito Seja Pães, pães integrais, com fermentação natural, digerem melhor. Você não sente aquela azia, aquele peso no estômago quando come pão com fermentação natural. Eles conservam melhores também, duram mais tempo, sem conservante nenhum. O próprio processo de fermentação já ajuda. E, enfim, são várias as vantagens. E uma que eu considero muito importante também, que está sendo mais resgatada, é o tempo de cozinha. Você precisa cultivar o fermento, cuidar do fermento, para só então poder usar. Isso leva alguns dias, né, Thiago? Bastante paciência. Para começar o levain já leva uns 7 dias. Eu tenho que ter uma cópia dele ali, as 7 chaves, que se alguém jogar fora... Ai, ai, ai! Vai levar 7 dias sem pão na Bendito Seja. Me fala uma coisa, Lindsay, quando ele viaja, será que ele viaja ainda? Depois que abriu o Bendito Seja Pães, será que ele conseguiu? Ele leva os bebezinhos dele? Às vezes sim, às vezes a gente fica com a responsabilidade de alimentar os bebês. Mas é sempre assim, né? Você tem que alimentar da forma correta, nos horários corretos. Então, quando ele viaja, às vezes ele leva, ou às vezes ficamos com essa responsabilidade. Lindsay, qual que é o site para que quem está assistindo a gente possa conhecer? benditosejapães.com. Sem acento daí. Sem acento, e nós também temos as redes sociais, que é @benditosejapães. Bora botar a mão na massa? Eu quero aprender junto com o Thiago essa deliciosa focaccia. Tá um cheiro maravilhoso por aqui, vocês não têm ideia. Aliás, você pode até ter ideia se você já tem alguma familiaridade com pães, com temperos. Cebola, alecrim, e eu não sei o que mais que dá pra colocar nessa receita, Thiago. Parece que são, assim, feitos um pro outro, né? Cebola, alecrim, aquele salzinho grosso que às vezes colocam também, né? Pra que mais? Pra quê? A versatilidade da focaccia é bem grande. Você pode estar trabalhando com inúmeros ingredientes que dá para colocar por cima. Queijos, embutidos, tomate, azeitonas, tomate seco, outras ervas também, orégano. Você já fez com abobrinha? Também fica muito bom. A abobrinha é bem legal, que você pode fatiá-la bem fininho, fazer bonitinho por cima, em camadas, fica bem bonito. Chega de papo, vamos pra cozinha, Thiago, Bora. Vem pra cá. O chefe Thiago é especializado, ele fez faculdade em Paris, fez vários cursos nos Estados Unidos também, na Califórnia, né, Thiago? CFBI na Califórnia, que é do Michel Suaz. E fez aqui, e você deu aula aqui por um bom tempo de gastronomia aqui no Brasil também. Eu fiquei quase 15 anos na área de docência, fui docente de várias universidades no Brasil. A última universidade, na verdade a universidade é um curso de especialização, foi da École Lenôtre em Campos do Jordão, em parceria com o Senac. Foi o último lugar que eu encerrei a minha carreira acadêmica
E surgiu então a Bendito Seja aí com todo o amor e todo o carinho. Lindsay, olha o jeito que ele fala, que legal. Eu encerrei, ele não fala nem que ele deu uma pausa, que ele tá curtindo muito esse momento. Vem pra cá também, Lindsay. Tá curtindo e se dedicando bastante, né? Todo mundo. Eu tô curtindo porque é um momento em que eu saí das apostilas e o dia a dia ao qual a universidade te coloca receitas, né? Para fazer o que eu realmente sei fazer, as minhas receitas, o que eu gosto de fazer, as minhas particularidades, o meu criar também, né, criar também. Aqui eu tive que mudar algumas coisas, a nossa focaccia é um pouquinho diferente, mas para trazer para um lado mais saudável, eu vou fazer com ghee e com leite de amêndoas também, para ver que essa facilidade dentro da panificação é bem mais fácil até do que dentro da confeitaria. Você pode substituir o leite por um leite de amêndoas. Dá para adaptar. Sem problema nenhum. O ghee você pode substituir na mesma proporção da manteiga, sem problema nenhum. Até a manteiga de coco, que é o óleo de coco sólido, né? Também você pode substituir na mesma proporção, sem precisar alterar nada. Fica aí a dica, então, para você que está começando, ingressando nessa mudança alimentar. E é interessante a gente pensar em receitas que você já gosta, que a sua família aproveita, curte muito junto com você, que você possa fazer adaptações de ingredientes por mais saudáveis, trocando aquele que é mais nocivo por um mais saudável. Por quê? Porque a chance de aceitação vai ser muito maior, óbvio, né? Nesse quesito, na substituição do ingrediente, é sempre importante a gente conhecer bem o ingrediente da gente, entender que, por exemplo, um açúcar refinado adoça muito mais do que uma glucose, por exemplo, de milho, um açúcar de coco. Então, é sempre importante estar lendo, conhecer esse ingrediente, saber que, por exemplo, eu vou substituir, no caso do açúcar refinado, por um açúcar de coco, o teor de adoçante ali do açúcar de coco é menor e vai ter um residual de sabor de um pouco do coco e também saber que vai dar cor, a própria ele é marrom. Cor, eu tô pensando. Então, assim, se você for montar uma receita com açúcar de coco, com algum ingrediente que destoa ali, o coco não vai combinar, você tem que pensar em, de repente, substituir por um açúcar mascavo ou um açúcar demerara, que não vai conflitar com o sabor. Então, nessa questão é muito importante. A manteiga, por exemplo, o ghee, que você tira a parte da lactose, no caso eu consigo substituir 100%. Né? Se eu for já substituir por uma manteiga de coco ou óleo de coco é sólido, também você pode usar 1 para 1, ou seja, se você usava 100 gramas de manteiga, você pode usar sem problema 100 gramas de coco, né? O sal do Himalaia, ou o sal flor do sal, ou sal normal de cozinha, sem problema nenhum, você não vai conseguir perceber se num pão você usou sal rosa ou você usou um sal branco, enfim. Tem que conhecer como é que os ingredientes que eu tô querendo trazer para a receita em substituição, como é que eles se comportam em geral. E inclusive até pelo açúcar. De repente o de coco, por exemplo, ele pode ser que tenha uma fermentação um pouco mais lenta. Entra naquele lado da dona de casa ter a santa paciência de esperar os ingredientes reagirem, né? No caso do fermento. É toda uma alquimia. Gastronomia e principalmente confeitaria e panificação é uma alquimia. Panificação você tem que ter paciência, não tem jeito. Fermento, pelo amor de Deus, reza e vamos fermenta aí, vamos, vai. Não dá, tem que ser alguma coisa bem tranquila. Tiago, me fala o que você vai usar para essa receita, pra gente anotar aqui em casa e se você não pode anotar, não esquece que tá a receita lá no blog, tá certo? A focaccia tradicionalmente ela é feita com leite, nesse caso eu estou usando leite de amêndoas, então eu tenho 195 gramas, sempre em gramas de leite. 300 gramas de farinha orgânica, 24 gramas de açúcar, pode usar o de coco também, 24 gramas de manteiga clarificada ou ghee, 4,5 gramas de fermento biológico, pode estar usando mais ou menos, dependendo, agora é verão, então tá quente pra caramba. Ajuda um pouquinho a massa a crescer, né? Você pode usar bem menos fermento, no caso se for no inverno, sem problema. Hoje você já acha até no supermercado fermento para dias frios. Olha, não sabia, tem, que legal. Da Flashman tá escrito fermento para dias frios. Mais potente. Nesse caso, se não tiver, simplesmente você pode dobrar a quantidade do fermento sem problema num dia muito frio. Não precisa cobrir com coberta, nada disso. O truque, muitas vezes, é você utilizar o próprio forno de casa, aquece uma panela com água, com o forno desligado, põe a panela lá dentro com a água que acabou de ferver,
aquela própria umidade, aquele próprio calor da água vai aquecer aquele forno, daí vai estar com uma umidade legal, né? O inverno geralmente é mais seco. Que dica e boa. o pão vai fermentar ali numa boa. E o segredo é, tenha paciência, ele vai fermentar. Paciência, gente. O principal ingrediente. Eu tenho Tô vendo, Lindsay. 60 gramas do levain. Que ele já ensinou aqui no Vida e Saúde. Você que está chegando agora, pode acessar no blog que ele já ensinou o passo a passo desse levain. E flor do sal, 1,5% em referente ao peso da farinha. Então, se eu tenho 300 gramas, 1,5% é referente a 300 gramas. Dá mais ou menos 5 gramas aqui. Você pode estar utilizando para mais ou para menos. Lembrando sempre que o sal você tem que respeitar um limite de 2,5% a no máximo 3% em referente ao peso da farinha. Então, para não deixar salgado demais. E o sal também atrapalha a fermentação. Tá. Então, se você coloca sal demais... E esse sal vai na massa, ele não vai por cima, só para enfeitar, não. Também vai por cima, lá depois na hora de montar então, a focaccia. Vamos ver como é que ele faz. Eu posso acrescentar o açúcar, o fermento, o sal. Só evitar que o sal não tenha contato direto com o fermento. Você nunca pesa os dois juntos, jamais pese os dois ingredientes. Tá. Vou pôr o levain. Olha como ele tá lindo, esse levain. Ele tá bem brilhante ele já. Fica líquido e fica... O levain ele tem que ter ele fica meio plástico, assim, né? O levain ele vai te auxiliar numa coisa que se chama extensibilidade e elasticidade da massa. Pelo fato dele ter o vinagre, né, que é o ácido acético, ele ajuda a massa a ter mais resistência. Então ele reforça a rede de glúten, ele te traz vários benefícios em substituição das famosas enzimas, alfa-amilase e alfa-diastase, que é o famoso melhorador de farinha de trigo. Aqui a única coisa que eu vou deixar de canto aí de castigo é a manteiga. Tá? Que vai entrar depois. A manteiga trabalha aí como se fosse um amaciante da massa. Então, para ela não atrapalhar a formação do glúten, eu deixo ela de castigo ali. Bom, ele tem ainda um termômetro aqui, mas os utensílios... O termômetro eu uso para tirar basicamente a temperatura. Antes de começar, eu tirei a temperatura do líquido. O ideal é estar em torno de mais ou menos entre 18 graus a 21 graus. Claro que se tiver muito quente, no caso do nosso verãozão brasileiro, o leite tem que estar mais frio. Tá? Lindsay, você se aventura na bancada também, ou você se atém a administrar, cuidar dos negócios, da imagem da empresa também, né? Tem que ter a gente para tudo, né? Então, o Thiago cuida totalmente da produção e cuidamos de todos os demais detalhes, porque a Bendito, na verdade, ela é o amor do começo ao fim. Então, é desde que faz o produto até a maneira que nós embalamos. Nossas embalagens são de forma diferenciada também, totalmente artesanal. E até chegar no cliente mesmo, na venda em si, né? Então, eu cuido mais dessa parte do pós-produção. Você vai precisar dessa espátula ainda, Thiago? Não mais. Agora é só aqui. Agora é no muque, gente. No muque. Só previamente, então, misturei quase todos os ingredientes. Reservei a manteiga, o ghee de lado. Muita gente se apavora nessa hora de falar: ai meu Deus, a massa está grudando na minha mão, o que eu faço? Põe mais farinha. Não. Quando você tem uma fórmula, a fórmula é do começo ao fim a mesma e não muda. O que tem você que pode ter fé. Você pode alterar são alguns ingredientes chaves, que nem a quantidade de fermento, a quantidade de sal, mas a quantidade de farinha jamais. Ela é 100% na fórmula, ela sempre vai ser 100%. Independente da marca. Sim, se depois desse tempo você começa a colocar mais farinha, eu não tenho mais 100%, você tem 101, 102. Aí você começa a desbalancear toda a sua fórmula, que está no seu livro que você optou por seguir, a receita, enfim. O segredo está aqui, ó, sova. 2 mãos sempre, uma mão tá segurando ela aqui embaixo, a outra eu tô trabalhando a massa aqui. Olha, e ele tá fazendo, ó, realmente tava grudando a massa, agora já não tá mais. Não tá mais grudando na mão. É o momento em que eu tô desenvolvendo o glúten da massa. E é o momento que quanto mais você desenvolve o glúten... Você consegue fazer esse movimento em slow motion aí? Isso, olha. Com uma ele segura, com a outra ele meio que rasga e empurra, olha. Você tem que literalmente ter o atrito da massa contra a bancada, ó.
Vocês não usam nenhum tipo de maceira, de batedeira lá na Bendito Seja? Na Bendito eu bato basicamente mais de 150 quilos de pão por dia, então na mão fica praticamente impraticável. Que bom, então, que tem uma ajudinha que dá pra fazer, né? Sim. De fazer assim já é praticamente uma academia, uma malhação garantida aqui pros braços. O Pilates tem que estar em dia, senão a coluna da gente também vai embora, então é importante cuidar da saúde. Tem um tempo que eu preciso ficar sovando, Thiago? Olha, aqui basicamente a gente vai sovar até a gente desenvolver bem o glúten. Você vai ver que gradualmente a massa começa a ficar mais lisa, né? Tá. Eu posso fazer o teste, mas ainda não dá pra fazer o teste porque eu não pus a manteiga, mas ela vai mudar a textura à medida que eu comer a manteiga. Da gente ir vendo a rede de glúten. À medida que eu tô abrindo, ó, ela tá bem cheia de estria, a gente fala, e tá rasgando muito fácil, né? Então ainda não tá boa. Aqui eu já tenho uma massa basicamente até que homogênea, né? Já todos os ingredientes incorporaram, então eu posso pôr a manteiga. Deixa que eu ponho lá pra você. Lembrando-se que você pode substituir a manteiga sem problema nenhum por óleo de coco, manteiga normal, margarina, o que for da sua preferência, óleo, azeite. Aqui, ó, é importante a gente ver que a massa fica lisa, né? Fica manteiga para todo lado e basicamente começa tudo de novo. Começa tudo de novo aquela bagunça. E se eu colocar a manteiga na hora, vai dar errado? Na mesma hora que você misturou os demais ingredientes, Thiago? No caso de fazer na mão, nem tanto, porque eu não tenho tanto atrito quanto na máquina. Ai. A maceira, ela no girar, a rotação dela é muito alta, então aquece a massa muito rápido. Se eu for olhar agora, a massa está em 24 graus. Eu coloquei o leite a 21. O ideal é que ela não ultrapasse 28. Tá. Na maceira, uma quantidade pequenininha dessa aqui chega em 28 em 30 segundos. Entendi. Né? E olha como é que vai mudando à medida que ele vai sovando. A gente pode chamar de sovar, é isso mesmo? Olha como ele vai mudando a textura, vai mudando completamente a carinha da massa mesmo, gente. E vou sempre aqui, ó. Tem manteiga ainda pros lados, venho... Se cansar um braço, vem com as duas mãos. É uma academia. Posso apertar a massa para ver claro. Como é que tá? Normalmente uma sova na mão vai gerar em torno de mais ou menos uns 15 minutos aí, sovando sem parar, né? A maceira geralmente leva em torno de 7 minutos, dependendo. Reduz pela metade o tempo, né, Lindsay? Né? E é legal também que quando nós compramos equipamentos, inclusive, existe um período de testes, né? Porque você precisa entender qual que é a fricção daquele equipamento, o quanto que ele rende, enfim, para a gente conseguir acertar a receita de como a gente faz o pão Tirar mesmo. a temperatura do líquido todo dia. Tem ciência, gente, na coisa toda. Tem muita ciência. Cada compra de um equipamento é um teste, uma semana testando. Até a farinha mesmo. Você chegou numa fórmula, mas em determinados momentos você viu que ela absorve mais água, ou mais leite ou menos leite. Você tem que trabalhar. Você nunca muda a quantidade da farinha. Você diminui ou aumenta a quantidade do líquido. Entendi. Olha aí, então, uma regra de ouro aqui do chefe, que é especialista em panificação. Ele falou que é padeiro, mas tem um nome próprio. Qual que é o nome, Lindsay? É chefe boulanger. Boulanger. Chefe boulanger. Bom, se levar em conta... Tá linda a massa, muito cheirosa. Bem mais lisa. Se você usar o azeite em vez da manteiga para fazer a massa, ela fica mais cheirosa ainda, mas tradicionalmente a focaccia a gente faz... Olha a diferença agora ele abrindo. Já tá abrindo mais, ó, já tá chegando o que a gente chama de ponto de véu. Ela começa a ficar transparente, ainda dá para sovar um pouquinho mais. Vou sovar aqui mais 20 minutos. 20 minutos não vai dar tempo de eu comer. O programa vai acabar, por favor, chefe. Eu vou sair daqui com a massa mais temperada, vai sair suor aqui. A gente vai ter que adiantar um processozinho aqui, que é o processo de crescimento, porque leva cerca de quanto tempo? Um fermento de mercado, aquele fermento biológico seco, por exemplo, eu espero 40 minutos, 1 hora, já cresceu. Então, nesse caso, você está usando o levain também. No caso do levain, vocês viram que tem uma quantidade bem pequenininha de fermento biológico. Sim. Você pode usar 0 quantidade de fermento biológico.
e o levain vai fazer o trabalho dele, mas leva um certo tempo, vai levar de 2 horas, 2 horas e meia, dependendo do tempo, o levain vai fazer o trabalho dele. A gente geralmente coloca um pouquinho do biológico, justamente que o biológico ele faz... Dá o start, dá a explosão, a gente chama, ele vai dar um pouco mais de volume na hora de crescer, né? Certo. Se você não quiser usar, sem problema nenhum, só vai demorar mais tempo, o levain demora mais tempo para agir. Bom... E que horas que a gente começa, então, a rechear a massa? Tá bonito, né? Tá bonito. Não vamos rechear, a gente vai fazer a cobertura. Cobertura, perdão. Essa massa rende 2 assadeiras, eu gosto muito de usar o descartável, que é de alumínio, até pelo tempo hábil da gente estar levando e fica mais fácil do cliente levar para casa. Cada assadeira cabe em mais ou menos 300 gramas de massa, eu tenho 600 aqui. Ok. Então... eu posso usar tanto um desmoldante quanto azeite. Isso é para não grudar, Thiago? Não, a focaccia em si a gente usa bastante azeite para dar bastante sabor. Ela queria aquela crostinha também, Isso. né? Ela é bem molhada. Ela fica bem úmida, então a gente tem que colocar tanto para não grudar, né? E eu vou colocar ela e vou espalhar ela por toda a extensão da forminha. Se estiver grudando, pega um pouco até do próprio azeite da assadeira e vem. Thiago, isso é terapêutico. Eu tô imaginando fazendo isso com as crianças lá em casa. Tem que separar um pouco da massa para dar certo e um pouco da outra massa para deixar eles se divertirem, né? Mas é muito gostoso fazer pão. É muito bom. Criança sem massinha não é criança feliz. Não, né? Quem é que vai numa pizzaria e não vai lá no pizzaiolo e fala um pedacinho, massinha. E fica ali na massa, na mesa, né? Brincando. Nossa, é demais. Isso era da minha infância, de sentar na pizzaria e ficar lá assistindo o pizzaiolo, rodando a pizza na mão. Era uma delícia. Já tava despertando uma paixãozinha, né, Lin? Já. Com certeza. A paixão ainda vem antes, vem lá pela minha avó. Olha que legal, gente. Já tá ficando com cara de focaccia mesmo. Já. Aí. Bom, a partir daqui, então, a focaccia já tá bem espalhada na minha assadeira. Eu vou pegar a cebola. É importante a gente cortar a cebola bem, não tão fina, mas delicadamente em julienne, a gente chama, em tiras. Eu vou pegar o alecrim que você vai precisar, Thiago. Posso? Claro que pode, por favor. É super importante a gente passar a cebola no azeite, porque se eu colocar a cebola por cima e levar ela ao forno sem passar no azeite, ela vai queimar e vai ficar preta. Ah, tá. Então a cebola aqui vai auxiliar. Eu sou bem generoso com a cebola, eu gosto bastante. Essa cebola vai suar e vai penetrar na massa, ou seja, passando bastante sabor para a massa. Geralmente, para cada assadeira dessa, eu costumo usar meia cebola fatiada, uma cebola média, tá? Aqui deu um pouquinho a mais. Não sei se eu peguei o suficiente. Eu acho que a gente pode ser mais generoso. Tá, vou pegar. Vou pegar mais um pouquinho, então. Aliás, a gente tem até um pouco aqui que já foi colhido com antes. Antecedência. Vou pegar esse aqui que inclusive já tá até higienizado, né, Thiago? Tá. Thiago lavou tudo, deixou tudo bonitinho no esquema. Pra fazer a coisa ficar que cheirinho cheirosa. maravilhoso. É maravilhoso, né? O cheiro. E você, a hora que assa, mais ainda, aí exala. Esse cheiro é maravilhoso. O cheiro do alecrim. Toda vez que o meu pai adora alecrim, que ele gosta muito de cordeira. Ele chega em casa e fala assim, nossa, filho, você tá assando cordeira? Toda vez é a focaccia. É focaccia. A carinha de decepção dele. Tá bom, eu achei que ia almoçar um cordeirinho hoje. Bom, isso então vai crescer agora e vai pro forno. Exato. Ele vai crescer, ficar num tamanho, vai ultrapassar um pouquinho essa... Porque eu tô vendo que com o recheio ela ficou bem completinho. Fica, mas ela vai dar para ficar bem nítido o quanto ela cresce ainda. Para essa receita, como a gente falou anteriormente, a gente sempre tem que estar testando tudo, né? Então eu já sei que 300 gramas é a quantidade suficiente para essa assadeira. Tá. Quando ela já tiver abaldolada em cima, ou seja, cresceu e ficou levemente arredondado, tá na hora de ir pro forno. Bom. Vai levantar todos esses ingredientes. Ah, mas colocou a cebola, o alecrim por cima, a massa vai ter força para levantar tudo isso? Vai, não se preocupe. Tem que ter fé. Chegamos ao momento mais esperado, né? Como que a nossa
focaccia tá Olha pronta como é para que ir pro cresceu, forno. ficou linda. Cresceu, os alecrins já estão mais aparecendo aí, mais Sorridentes. felizes de irem pro forno. Tem que ter a paciência. 1 hora ela ficou fermentando aqui. Pode ser que em casa demore um pouquinho mais, 1h30, 2 horas. Vai depender se é inverno, se é verão. Nosso verãozão aqui tá, ó, daquele jeito. Fermentou então em 1 hora. Bora levar pro forno e já vamos retirar a outra. Ó, entrou pro forno. Cadê a nossa Queen? Qual é a temperatura, Thiago? 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Vamos fazer a mágica. Nossa outra focaccia já está pronta. E no forno sempre pré-aquecido, né? Você pega uma outra luva para mim, por favor. Aqui tem outra, olha. Outra. Ah não, já deu já. Deu? Ops, vamos lá. O cheiro tá bom. Olha, gente, Cheirosa. a gente vai provar aqui mesmo, viu? Vou pedir pro Thiago cortar, a gente vai provar aqui mesmo. Porque isso saído do forno assim, eu acho que não tem coisa melhor. Minha faca sumiu daqui, acho que tá tudo lá na mesa, viu, Lindsay? Olha só. Olha como ela saiu facinho do forno e ele absorveu totalmente o azeite que estava em volta. Vai ficar com aquele cheiro bom. E eu vou pedir pro chefe cortar pra gente, Por Lindsay, favor. hoje, né? Vamos dar um toquinho para ver se não tá pelando. Você tá aprendendo... Olha... Minha mão já é mão calejada. Já tá acostumado. Olha que massa linda, gente. É uma massa super levinha. É só aqui no Vida e Saúde você aprendeu aqui com a gente focaccia de cebola, alecrim. Você pode pegar a receita lá no blog. Eu vou dividir. E a gente vai provando aqui um pedacinho, mas você vai se inspirando para fazer aí na sua casa. Vai dar para todo mundo. Pronto. Obrigada. Que maravilha. Dá para congelar, chefe? Sem problema nenhum. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Obrigada a você. muito bom. Obrigado eu. A gente volta na semana que vem com muito mais. O Thiago vai ensinar uma nova receita, você não pode perder. Tchau, até lá.